Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente com toda sorte de bênçãos, irmãos. Irmãos, inscreve aí no meu canal para que Deus, tenho certeza que vocês que estão me ajudando aí, Deus também vai abençoar vocês. Aperte o joinha aí, eu tenho certeza. Seu nome vai aparecer aqui e eu vou estar orando para você. Ativa o sininho aí para que nós continuamos orando para você. Se você não me conhece, né, é um prazer, eu sou o Bispo Carlos Silva e estou sempre aqui, todos os dias, de segunda a sexta, né, pedindo a Deus para que Deus derrame sobre nós aquilo que precisamos. Amém, irmãos e irmãos? E eu quero compartilhar com vocês hoje quando a nossa fé é provada. Porque tem muitas pessoas que pedem a Deus uma bênção e não conseguem, né, irmãos? Porque desanima, desiste, não tem a paciência como Jó teve, como José teve, Davi teve, e o Deus que abençoou eles é o mesmo Deus de hoje, né? Então, quando a nossa fé é provada? Então, vamos lá, eu quero que vocês abre a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, que diz o seguinte: para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado, pelo fogo, se enche de louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, né? Amém, irmãos? Então isso é a vossa prova da fé, né? Então aqui está, né? Porque a nossa fé, ela é mais valiosa do que o ouro, do que a prata, porque nós recebemos, irmãos, só bênçãos pela fé. Que muitos lugares falam que nós conseguimos alcançar as nossas bênçãos é pela fé. Na palavra de Deus diz, né? E olha, a nossa fé, não adianta a gente fazer uma quantidade de glória a Deus. Por exemplo, nós estamos em algum lugar, ou numa igreja, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Isso não vai adiantar, não vai aumentar ou diminuir a nossa fé, né? E gritamos e nada vai adiantar, né? Então, nem a prova de fé, nós temos que falar na língua estranha, não vai não vai adiantar nada. Nós falar língua estranha achando que nós estamos tendo fé. Não adianta nada, irmãos, né? E nem provando a nossa fé pela roupa do padrão que inventaram, né? Por exemplo, de vestir. Então tem muitos lugares, tem muitas igrejas que eles têm um nível de padrão. Eles não aceitam qualquer roupa que pode entrar na igreja, né? Por exemplo, eu um dia fui pregar lá no Vespasiano, fui com a calça jeans e o pastor disse que não podia subir no altar para pregar com calça jeans. Então isso é uma doutrina, né, irmãos? Porque desde quando a gente está vestido, Deus aceita você de qualquer jeito. Mas a roupa, de qualquer jeito, em geral, não vai provar a nossa fé. Não vai provar. E também não vai ser uma pessoa que espiritualizada, tudo que ele é tão espiritual, e acha que ele tem uma fé demais, uma fé, muita fé na área espiritual. Sim, na área espiritual é onde nós temos que ter a fé. Mas nem tudo espiritual, irmãos, é a área da fé. Mas para você, nada vai se resolver sem a fé, não é verdade? Nada vai nos resolver se nós não tivermos a fé. E não prova nada da nossa fé
essa área espiritual. E quando é que nós temos a nossa fé? E com o que nossa fé é provada, então, irmãos? Se tudo isso que eu falei não é prova da nossa fé, vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus, em Hebreus, ela diz que a fé é o firmamento, né, das coisas que não vêm. Na verdade, porque com elas os antigos alcançaram bons testemunhos. Amém, irmãos? Então, onde prova a nossa fé? A nossa fé é provada em primeiro lugar. É quando você está sozinho ou sozinha. Ou é quando você está sozinho, sozinho, em uma hora que você... É a hora que a fé pode ser provada. É quando você está sozinho numa oração, vai no quarto, fecha ali a porta e vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus, desculpa, irmãos. Vai conversar com Deus ou vai no banheiro, tranca a porta e vai conversar com Deus. Porque Satanás, irmãos, ele vai estar ao seu derredor. Ele é astuto, ele é muito maldoso. Então ele vai estar ao seu derredor ouvindo o que você está falando com Deus para te repreender ali na hora daquela oração que você está fazendo. Ele vai querer usar alguém para impedir de você conseguir alcançar a sua bênção, né? Então ele pode nos atacar. A vontade dele é sempre nos atacar. Ele sabe muito bem quando você está longe de tudo ou de todos, mesmo não estando tão distante de alguém, mas ele é invisível. A gente não sabe que ele está perto ou que ele está longe, não. Ele está perto de nós para impedir nós receber aquilo que nós estamos falando com Deus. Muitas pessoas gostam de orar em secreto. É muito bom. Orar só no pensamento. Deus abençoa, Deus ouve, porque Deus conhece o nosso coração. Então ele vai saber o que nós estamos pedindo, né? E tem muitas pessoas que estão longe daquele lugar secreto, naquele lugar ali que ninguém está te vendo. Ninguém sabe onde você está, né? Ou nenhuma pessoa que pode te alertar, pode te ver, pode te punir onde você está. Mas Deus está com você, né? Onde você está? Onde foi que Satanás atacou Jesus? O exemplo, né? Onde foi? Foi no deserto, não foi? Ali não tinha anjos para conversar com Deus, não tinha apóstolo, não tinha discípulo, não tinha nada disso. Ele foi conversar com o Pai, né? E Satanás estava esperando Jesus lá no deserto. Jesus estava sozinho, mas a Bíblia fala que nós temos que vigiar, nós temos que orar, vigiar e orar sem cessar e pedir a Deus e saber pedir, porque o diabo está ao nosso derredor 24 horas para impedir nós alcançar aquilo que estamos precisando. Aquilo que nós mais necessitamos, ele está ao 24 horas ao nosso derredor para querer impedir de nós alcançar nossas bênçãos. Então, quando nós damos a oportunidade, ele vai segurar nossa bênção. O exemplo aqui, ó. A Bíblia fala da história de um homem chamado José. José do Egito, que talvez vocês conhecem essa história muito até mais do que eu, né? José estava longe da família, numa terra estranha, de um povo estranho, né? De uma língua estranha, e onde ele foi vendido como escravo. Perdão, irmãos. Onde ele foi vendido como escravo, porque os irmãos deles tinham muita inveja dele, porque ele era um menino bonito. Ele era o caçulo do pai dele, mais novo, mas e ele era mais novo, porque o pai dele passava a mão na cabeça dele. Vem cá, meu filho. Ô, tadinho. Deu ele lá um veste colorido e aquilo ali. Os irmãos dele ficaram com mais inveja dele, com mais raiva dele e queria detonar o seu irmão.
né? Mas eles não sabiam que Deus era com José, né? Porque ele tinha um coração bom, né? Então ele foi vendido como escravo, né? José ele estava longe da família e foi vendido como escravo, porque depois que eles jogaram ele na cisterna, judiaram de José, né? Ele foi vendido como escravo, né? E quem comprou José, no José do Egito, foi um capitão da guarda, né, de Faraó, um oficial da guarda de Faraó que comprou José e colocou na casa dele, né? Colocou José na casa dele e, e como escravo, ele colocou José na casa dele como escravo. A Bíblia diz que é verdade que José no Egito estava longe da família, né? Estava longe da família, longe de todos, mas Deus estava com ele. Deus estava perto dele, irmãos. Assim como está com você também, que me acompanha no YouTube. Deus é com você. Deus está perto de você. E as suas orações serão atendidas, eu tenho certeza, porque Deus está no controle da sua vida, irmão. Vocês que me acompanham no YouTube, eu tenho certeza disso. A Bíblia diz que Deus era com ele, né? Ele era um varão próspero, como você é, em nome de Jesus. Ele era um varão próximo, e está lá em Gênesis, né, capítulo 39. Ele era um varão próspero, como vocês também são, né? Vocês são, e não sabem que são próximos, mas né? E Deus abençoou José de uma tal forma, irmãos. Ele abençoou José dentro da casa de Potifar, abençoou ele de uma tal maneira, colocou ele sob o comando. O sofrimento que ele estava passando, irmãos, é porque Deus estava preparando ele para levantar. Não, olha para você ver, a palavra de Deus diz que, às vezes você já ouviu falar isso, né? Que qualquer pessoa que se humilhado, eles são exaltados. Então, Deus, ele foi humilhado para ser exaltado. Lembra-se que a humilhação, né? A humilhação que muitas pessoas fazem para nós, Deus permite, é para nos levantar, irmãos, né? Então, olha para você ver, Potifar, ele era humilhado, José foi humilhado, foi julgado na cisterna, eles fizeram uma covardia com ele, né? E foi, ele foi vendido pelo chefe lá do Egito, e o Potifar colocou ele como chefe, como governador, né? Porque Potifar só queria saber do pão. Você fica aqui tomando conta, eu não quero saber de nada, eu quero que você me dê meu alimento, meu pão, e tudo vai ficar na sua mão. Olha para saber o que Deus começou a fazer com ele. E ele foi o responsável, porque ele adivinhou os sonhos de Faraó. Quando ele adivinhou, aí que ele tomou uma responsa muito forte, muito pesada. A responsabilidade dele, e ele deu conta, porque Deus era com ele, né? Essa história de José, irmão, serve para mim, para você, que está sendo muito maltratado, talvez, você está sendo muito maltratado ou maltratada em seu serviço, ou com seus supervisores, ou com seus patrões, né? Ou em sua casa, com alguns parentes, ou com seus pais, né? Ou em outros lugares, porque os humilhados serão exaltados, irmãos. Ou em outros lugares, porque os humilhados serão exaltados. E pela humilhação que os irmãos fizeram com José, fizeram ele como um escravo. Eles fizeram ele como um escravo. Olha onde Deus colocou esse escravo, José. E assim pode ser sua vida também. Você está sendo humilhado em algum lugar, mas sem saber que Deus estava com você. Sem saber que Deus está com você. José não sabia que Deus estava com ele, não. E você talvez está sendo humilhado, irmãos. Mas você tem que orar para aquelas pessoas que estão te humilhando. Pai, Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Toma conta
dessa pessoa de fulano de tal que está me humilhando, me maltratando, Jesus. Eu mereço essa vida. Pai, me ajuda, me levanta, me dá força, me tira dessa situação. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Ele, pra você ver, olha pra você ver. Ele foi humilhado e foi para ser governador do Egito. Pela sua humilhação, né? Pela sua humildade, Deus colocou ele como no comando de todo o Egito, irmãos. De todo o Egito, colocou ele lá em cima. E diz a Bíblia que José era formoso. E a mulher de Potifar, que ele era um menino muito bonito, muito lindo, bonitão, e os seus irmãos tinha inveja deles, né? E seus irmãos ficavam com muita inveja dele. E ele tomava conta de todo o Egito, e seus irmãos ficavam com inveja dele, né? Mas só que eles não sabiam que ele estava lá no Egito, né? E a mulher de Potifar botou um olho nesse garoto. Quando ele olhou para ele assim, nossa, mas que menino bonito, porque ele era bonito. E nem seus irmãos ficavam com muita inveja, né? Seus irmãos ficavam com muita inveja dele. E ela olhou para ele e deu uma cantada nele. Chamou José para deitar com ela na cama de Potifar. E quando ele chamou, José respondeu para essa mulher. Ele disse o seguinte: meu Senhor me colocou sobre tudo aqui, nessa casa, tudo eu estou tomando conta, menos de você. Já deu uma cortada nela. Aí, como eu faria? Aí ele falou: como eu faria um pecado tão grande, mal, como eu ficaria, né, contra o meu Deus? José respondeu nela, né? Contra Potifar eu faço mal, mas contra Deus eu peco. Eu posso estar longe de tudo, longe de toda a minha família, mas Deus está aqui nesse lugar me vendo. Falou isso com ela, né? Então, é isso, irmãos. Por isso que muitas pessoas deixam de ganhar sua bênção pelo seu pecado, que eles aceitam. O diabo usa outras pessoas e a pessoa aceita aquilo que o diabo tá enganando ele, como ele ia ser enganado. José ia ser enganado ali com a mulher, né? Se ele fosse alimentar carne, ele estava sendo enganado e ia perder sua bênção, né? Então, isso que o diabo faz, ele fica usando alguém para nos tirar a bênção das nossas vidas, da nossa vida, porque das nossas mãos, porque ele sabe que vamos receber de Deus aquela bênção que estamos pedindo a ele muito tempo, e Deus está preparando aquilo. Aí ele vai e usa pessoas para impedir nós de receber aquilo que nós precisamos e estão pedindo a Deus. Em Provérbios 15, no versículo 3, disse que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Então, tudo que nós fazemos, nós escondemos do homem, da mulher, mas de Deus não, porque ele está vendo tudo, irmãos. Em Lucas, por exemplo, também, 12, no capítulo 2, diz que não há nada encoberto, que não venha ser descoberto, e não oculto, que não venha ser sábio, porque Deus está enxergando tudo. Então nós não podemos, não adianta nós esconder de Deus aquilo que não agrada a Deus, aquilo que nós estamos fazendo errado. Deus está olhando tudo, Deus está vendo tudo, e nós somos cobrados 2 vezes. Aqui, com as consequências do pecado, e no juízo final, quando nós está tudo anotado no caderno, quando nós for chamado, pode acontecer, afaste de mim que eu não te conheço, pelos pecados, né? Então, por isso que nós temos que vigiar muito, né? Em Hebreus, como eu falei, em Hebreus 4, capítulo 13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor,
daquele que temos que ter cuidado, que nós vamos dar conta de tudo que nós estamos fazendo errado. Nós temos que ter cuidado porque nós vamos dar conta com o Pai. Nós temos que ter muito cuidado quando vocês estiver afastado, muito cuidado quando você estiver longe ou sozinho ou sozinha, longe de alguém, porque nessa hora a sua fé pode estar sendo provada, né? Então ali na hora que você está longe, está ali para fazer uma oração com o Pai, pedir ao Pai, né? Se você não quer que o diabo sabe o que você está pedindo, você vai falar só em secreto. Fechou a porta, trancou a porta, dobrou o joelho e conversa em secreto com o Pai, né? E o diabo vai ficar furioso com isso, né? Ou então, quando você está orando a Deus, tem que vigiar muito, porque o inimigo ele vai usar alguém até para bater na porta, para te incomodar, para atrapalhar suas orações. Então você tem que pedir a Deus proteção na hora. Pai, me protege aqui, meu Deus amado. Eu vou fazer uma oração aqui agora. Peço você que não deixe ninguém vir aqui atrapalhar o meu compromisso com o Senhor, meu Deus. Né? Então nós temos que pedir a Deus antes para nós ter paz, irmãos. Aí você vai ficar tranquilo e tranquilo. E quando você dobrar o joelho, repreenda os espíritos maus. Meu Deus, eu repreendo todos os demônios que tentar invadir a minha orações aqui com o Senhor. Pai, me usa, Espírito Santo, me dá entendimento e sabedoria para me falar com o Pai, em nome de Jesus. Você vai ver, irmãos, né? Porque quando você vai ver quanto que Deus vai te abençoar, né? Quando você estiver só, você não peque, mas mantenha a sua firmeza espiritual, né? O diabo vai te fazer de tudo, irmãos. Vai te fazer de tudo para fazer você cair nas armadilhas dele. Ele vai fazer tudo, né? Onde temos que vigiar muito, irmãos. Porque José ali, ele respeitou Potifar. Ele vigiou, ele respeitou Potifar, ele obedeceu a Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele, né? Então, pela sua obediência, ele foi abençoado. É o que nós temos que fazer, irmãos. A nossa fé uma das coisas principais é a obediência para alcançar as minhas bênçãos, não é verdade? As suas bênçãos. Nós temos que obedecer a fé a Deus. E onde está a nossa fé provada? É nessa hora que o diabo vai armar várias armadilhas para nós poder cair nas armadilhas dele. Né? E nós temos que vigiar, não cair na armadilha. E se nessa hora também ele pode até mandar algumas pessoas para querer impedir de você fazer seu compromisso com o Pai. Então você tem que falar, eu não posso agora não, que estou em oração, depois eu converso com você. E não aceita não, irmãos, porque ele vai insistir ou ela vai insistir, mas você tem que vigiar e não aceitar. Amém, irmãos? Então, em Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Porque é necessário que aquele que aproxime de Deus creia que ele existe e que ele é o galardoador. Glória a Deus. E ele é o galardoador dos que busquem ele. Amém? Então ele é seu galardoador, irmãos, porque você é uma pessoa que está ouvindo a mensagem, então Deus é contigo. Deus está no controle da sua vida, Deus está te protegendo, te guardando. Aqui é uma bênção que Deus está me usando para abençoar você, para você conseguir alcançar aquilo que você precisa, né? E quando a nossa fé pode ser provada, irmãos, é quando também nós doamos também. Pode ser quando nós doamos, a doação nos traz bênçãos, né? O cristão não é conhecido pelo aquilo que recebe, não, mas pelo aquilo que dá, pelo aquilo que ele está doando, né? É conhecido por aquilo que doa, que é conhecido pelos bons frutos que nós
estamos passando para o próximo, né? Tem muitas pessoas que estão sendo abençoado ou abençoada, né? Muito abençoados, estão ajudando o povo lá do Rio Grande do Sul, estão doando alguma coisa, estão ajudando aquele povo que está sofrendo lá, perderam tudo. Então tem muitas pessoas em todo o mundo, no país todo, que estão sendo abençoadas, que não são cristãos, mas estão sendo abençoadas, porque Deus olha ao nosso coração, a nossa pessoa. Nós temos que ser humilde e ajudar o próximo, porque a palavra de Deus diz: trata o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que ajudar o próximo, né? Eles estão ajudando. Então eles vão ter o retorno, eles vão ser abençoados, porque eu tenho certeza, né? Porque o nosso Deus, irmãos, ele investiga muito o nosso coração. Ele investiga muito o nosso coração para ver se nós merecemos aquilo que nós estamos pedindo a Deus, né? Então, se nós estamos pedindo a Deus uma bênção, Ele vai nos investigar, vai ver o que nós estamos fazendo para agradar o próximo, para ver que nós estamos dando esmola ao próximo, porque a esmola também, irmãos, é importante. Cada pessoa que você está ajudando, você está dando uma esmola para ele, Deus vai te devolver aquilo ali, né? 100 vezes mais ele vai te devolver, porque ele está vendo seu coração. É igual a pessoa que me ajuda aqui no meu programa, que está me ofertando aqui, está mandando uma oferta aqui, eu não exponho valor, né, para me ajudar a pagar isso aqui. Eu tenho certeza que Deus está te abençoando, Deus está te devolvendo. Quantas vezes? 100 vezes mais aquilo que você está ajudando a gente. Então, é dano que se recebe, né? Não é verdade, irmãos? Então, olha para você ver. O que José fez? José, quando o povo começou a passar fome, passar falta de coisas lá, ele começou a dar as coisas para a família dele. O pai dele deu dinheiro para os filhos dele para comprar alimento, né? Ele foi e mandou os filhos dele lá, né, encher de alimento, e pegou o dinheiro que ele recebeu e colocou no saco de cada um para devolver. Eles até assustaram com o dinheiro que eles acharam no saco. Por quê? Porque ele estava dando para a família, ele estava dando do pai para o pai e só recebendo bênçãos. É assim que nós conseguimos alcançar nossa vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu peço a Deus que Deus agora nos abençoe. Vamos fazer uma oração agora e pedir a Deus para nos proteger, porque nós temos que vigiar muito, né, irmãos? Porque está vindo tanta coisa acontecendo aí. Então, tudo que nós pedimos a Deus e conquistamos é pela nossa fé. Porque a palavra de Deus diz: se nós tivermos uma fé, um tamanho de um grão de mostarda já é o suficiente para nós alcançar aquilo que pedimos. Então, nós temos que ter fé. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Deus e poderoso Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer o Senhor, Pai, por tudo que tem feito na vida de cada um de nós, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor alegre o coração dos teus filhos que estão me ouvindo aqui no YouTube, meu Pai. Protege a vida de todos, não só deles, mas da família, meu Pai, que estão sendo humilhados. Pai, se a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados, Pai, exalta teus filhos que estão sendo humilhados, que seja um empregado, uma empregada, que o patrão está maltratando ou te humilhando em qualquer lugar, meu Pai. Então eu peço que o Senhor abençoe a vida deles, meu Pai Todo-Poderoso. Abençoa, meu Pai, cada um de nós, de nossa família, Pai. Protege sempre os nossos parentes. E abençoa todos eles, meu Deus. Abençoa, Pai, meus colegas aqui desse programa do YouTube, que está me acompanhando, meu Pai. Abençoa todos eles. Muito obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos, pelos dons que recebemos, meu Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a família de cada um dos teus filhos que estão aqui me acompanhando no YouTube, meu Pai. Que sejam todos protegidos e guardados no nome do Senhor Jesus. Esses, meu Deus, são separados, Senhor, Pai. Por isso eu peço que o Senhor abençoe, protege em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe também os nossos relacionamentos, que cada um de nós, que nós crescemos, meu Pai, na tua presença e fazemos o melhor
para o próximo, meu Deus, porque nós temos que ajudar o próximo para que o Senhor nos retribui, nos ajuda também, Senhor Deus amado. Colocamos totalmente à disposição da nossa vida nas tuas mãos, Pai. Então, a peço, Senhor, abençoa. Temos a certeza que as promessas do Senhor nós seremos recebidas. Nós temos o direito de receber as promessas do Senhor, todos nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Se estiver difícil para cada um de nós, Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar paciência para nós poder alcançar aquilo que pedimos ao Senhor. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que seu nome seja louvado para sempre, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês todos, irmãos. Se você quiser me ajudar nesse programa, o meu Pix é 375-376-796-49, Carlos Henrique. Irmãos, eu peço a Deus que Deus abençoe vocês todos e tenha uma semana abençoada, cheia de paz, alegria. A prosperidade de Deus será derramada na sua vida, na sua casa. Irmãos, vive pela fé. E se for orar, ore em secreto, ou então pede a Deus primeiro para repreender esses espíritos mal que gostam de atrapalhar a nossa vida com Cristo. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor seja convosco, irmãos. Deus abençoe. Amanhã estarei aqui novamente.